Seminário 10 requisitos se alguém desejar ir para os céus. Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos, iniciando a gravação do nosso terceiro vídeo sobre o seminário 10 requisitos necessários para alguém ir para o céu. Vamos iniciar agora o estudo do primeiro requisito. O vídeo 1 e o vídeo 2 foram dedicados a uma introdução a respeito desse seminário, que é essencialmente evangelístico. Vai mostrar para as pessoas que desejarem ir para o céu o que é que devem fazer, como deve proceder. Porque nós vamos ver ao longo desse seminário que para a gente ir para o céu, alguma coisa nós temos que fazer também. Ok, meus amados? Nosso primeiro requisito, se alguém quiser ir para o céu, é abrir o coração para Deus. Muitas vezes, meus amados, podemos pensar que o pecado nos impede de ir para o céu. A gente é pecador, a gente não merece o céu, meu pecado é muito grave, meu pecado é muito grande, eu fui muito mal, eu não conduzi bem a minha vida, Deus não vai me perdoar e eu não tenho direito ao céu. Olha, meu amado, esse pensamento pode estar até correto, ok? Mas nós vamos aprender ao longo desse seminário que pecado, meus amados, todos nós temos. Todos nós somos pecadores, ok? A Bíblia diz que, num certo ponto da existência da humanidade, Deus olhou para a terra e procurou um justo sequer, um único justo, mas não encontrou, ok? Sabe por quê? Porque pecado todos nós temos, ok? Veja o que nos ensina Jesus no capítulo 8, no versículo 3 a 11 do Evangelho de João, quando queriam apedrejar aquela mulher que havia sido flagrada em pleno adultério. No versículo 7, Jesus diz para aquela multidão, toda munida de pedra na mão, para executar aquela coitada pecadora. E aí Jesus diz para eles, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 7. E o que foi que aconteceu? Foram se retirando um a um, sem atirar pedra alguma, pelo contrário, deixando-a cair no chão. Você sabe por que aconteceu aquilo? A Bíblia é muito clara, meu amado. Todos nós temos pecado. Somente quem estiver sem pecado é que pode atirar a primeira pedra, mas não há primeira pedra para ser atirada, porque não há ninguém sem pecado. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8. Está escrito assim ali: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não haverá verdade em nós. Meu amigo, todos nós temos pecado. Quem vai entrar no céu é pecador, meu amado, porque Jesus veio buscar e salvar exatamente o que se havia perdido. Veja o que diz o salmista no Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amados, o pecado está arraigado em nossa existência. O pecado está arraigado no nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia. O amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. João registra
no capítulo 3, versículo 16, uma tentativa de dimensionar esse amor, mas ele não consegue. Então ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, todos nós vivemos distantes de Deus e vivemos exatamente na condição de pecador. Há pessoas que não aceitam a condição de que somos pecadores e que estamos separados da comunhão com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, meus amados. Esta situação é indiscutível. Nós vivemos distantes de Deus, sem comunhão com Ele. Esta situação, ela iniciou ali no Éden, após a rebeldia de Adão e de Eva, e só não se convence disso por simples teimosia, ok? Porque a nossa Bíblia não deixa dúvidas. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amados, com a Bíblia, nós não podemos discutir com a Bíblia, não devemos discutir com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa bússola que nos orienta, sempre apontando para o céu, ok? O pecado faz parte da nossa existência, embora não sejamos nós diretamente os culpados desta situação, ok? Que o pecado nos separa de Deus, isso é uma realidade indiscutível, mas eu tenho uma boa notícia. Não é o pecado, meus amados, não é o pecado que vai nos impedir de entrar no céu. Aí dá um nó na sua cabeça, né? Pois é. Eu vou dizer e vou mostrar para você que não é o pecado, meu amado, que nos impedirá de entrarmos no céu. Aí você fala, então nós vamos entrar no céu com pecado e tudo? Não, também não é assim, ok? Nós vamos ver ao longo desse seminário que Jesus veio buscar e salvar exatamente o que estava perdido. Isso está em Lucas 19 e 10. E o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7 da sua primeira epístola, ele diz que pecados todos temos, e se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas quando pecamos, ou se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica desta transgressão, de modo que nós vamos entrar no céu limpos, lavados e purificados no sangue de Jesus. Meus amados, recebermos a vida eterna é uma dádiva que é proveniente de Deus, fruto do seu imenso amor e da sua misericórdia. Nós não temos méritos que nos permitam entrar no céu. A salvação é inconquistável dentro do comportamento humano, dentro das condições humanas, ok? Mas, eis a boa notícia. Para sermos salvos, até esse momento em que a porta da graça está aberta, basta crermos no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Mas, meus amados, nós precisamos entender que Deus, sendo santo, e o é, tá certo? Então Ele exige de cada um de nós um mínimo de santificação. Então nós somos pecadores, estamos propensos ao pecado, mas isso não nos impede de termos um relacionamento com Deus,
de sermos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, termos um certo relacionamento com Deus, pertencermos ao reino de Deus, porque o que realmente impede as pessoas de entrarem no céu, meus amados, não é a presença do pecado em sua vida, mas é a rejeição da graça de Deus. É a rejeição do perdão que Ele tem para cada um de nós. Ok? Já falamos a respeito de 1 João, capítulo 1, versículo 7, o qual eu vou ler agora neste momento. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Então, meu amado, o pecado não nos impede de entrar no céu. Esta é uma grande e boa notícia. O pecado não nos impede de entrar no céu, meus amados. Porque o que nos permite entrar no céu é a graça de Deus, é o perdão que Deus tem para nós. É a participação nossa no processo redentor. Porque Deus instituiu o processo redentor, que é o projeto de Deus de restauração do homem caído, de restauração do homem perdido. Por esta razão, meus amados, nós precisamos correr atrás da salvação, nós precisamos correr atrás do perdão, nós precisamos abrir o nosso coração para que a graça de Deus entre nas nossas vidas, e a graça de Deus entrando nas nossas vidas, nós vamos nos transformar numa outra criatura, e essa nova criatura vai adquirir o direito de entrar no céu. Ok, meus amados? Nós queremos fazer esses vídeos na faixa de 15 minutos, e então o tempo se esgotou para esse primeiro vídeo de consideração a respeito do primeiro requisito para irmos para o céu. Nós vamos dar sequência no nosso próximo encontro, ok? É você que assistiu esse vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Esse seminário vai durar por volta de 2 meses ou 3 meses. Será um seminário extenso, mas olha, meu amado, vale a pena participar dele, assim como compartilhar com as demais pessoas. Obrigado por enquanto, Deus abençoe a todos, e vamos desde já aguardarmos ansiosamente o vídeo que dá sequência nesta argumentação tão maravilhosa, tão abençoada, de que Deus, apesar dos nossos pecados, está disposto a nos receber lá no céu. Podemos dizer amém, amados? Amém. Deus abençoe a todos.